Então, bora. Aqui é o nosso Desperta, nossa devocional na madruga. É uma delícia nossos encontros. Aqui acolhedores, quentinhos, que aquecem nossa alma. Eu falo assim, ai, parece que eu começo o dia diferente, mas é que é muito gostoso. Vou começar a ler, gente, lá no versículo 3 já, tá bom? 8, versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus. Então vão imaginando, uma mulher foi pega em adultério e aí eles trouxeram no meio do templo, da onde eles estavam lá, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Porque lá a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, tinha essa lei: adultério, apedrejamento. Tá bom? Normalmente, quem era apedrejada morria, chegava a morrer. E a gente tem várias histórias na Bíblia que as pessoas morreram. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, para testar Jesus, para provar Jesus, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Eles estavam querendo acusar Jesus para prender Jesus, para crucificar Jesus, tudo porque eles queriam prender Jesus. Bom, Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. E eu só queria ler aqui logo o primeiro versículo e está falando: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que lindo. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela tua visita já aqui nesse lugar, somente por ler esse texto, Pai. Eu te peço que realmente o Senhor abra nosso entendimento, nosso coração, que a gente deixe os nossos achismos e que o nosso coração seja um lugar bem fértil para a gente poder aprender mais de Ti, Senhor, e querer de verdade uma nova vida, um novo começo, tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa história está em João e realmente lá naquele tempo eles estavam querendo acusar Jesus e eu fiquei pensando assim, nossa, quem Jesus estava querendo salvar nessa história? Porque eu vejo salvação por todos os lados aqui nessa história, todos. E a gente consegue ver aqui nesse texto lição por todos os lados. Todo lugar que a gente enxerga aqui, a gente vai enxergar lição. A primeira delas é as pessoas chegando para provar Jesus, para testar Jesus, e ele calmamente agacha e começa a escrever no chão. Quando a gente é testado, quando alguém vem te provar, vem te acusar, o que a gente faz? A gente revida, né? Mas Jesus, com o controle próprio, com o domínio da situação, ele agacha na serenidade dele e começa a escrever. Eu fiquei pensando tanto, o que é isso? Por que Jesus parou para escrever? E eu estudo muito, né, quando sou do texto que eu vou falar aqui para vocês, e cada um vinha com uma história do tipo, ele estava escrevendo o pecado de todo mundo no chão, já era uma profecia de que não sei o quê. Para mim, me deixou assim, ó, Jesus quis dar um tempo para todo mundo pensar no que eles mesmos estavam fazendo. Eu acho que ele falou assim, deixa eu sentar aqui, deixa eles pararem para pensar o que é que eles estão fazendo. E comecei a escrever, calmamente, olhando para baixo, deixando a mulher aqui em destaque, porque a mulher ela foi colocada em pé no meio daquele povo. Ele agachou
deixou aquela mulher em destaque e começou a escrever. Que forte isso. Quantas vezes a gente quer logo uma resposta. Deus não dá logo a nossa resposta, a gente às vezes ele está escrevendo na areia para a gente parar, nos auto-observar, fazer uma autorreflexão. E aí, essa mulher, gente, ela foi pega em adultério, eu fiquei pensando como é que ela chegou no meio desse povo. Se ela estava no meio do adultério, eu acho que ela chegou basicamente ou com a roupa rasgada, ou então ela estava quase nua, mas ela estava nua emocionalmente na frente daquele povo. Imagina como é que estava essa mulher no dia da pior dor dela. Pensa naquele teu pior dia, aquele dia que você fala: hoje eu estou na minha pior versão. Hoje é o dia que eu não queria nem ter acordado". Essa mulher, ela foi pega no ato da maior vergonha dela, algo que ela não queria que ninguém soubesse. E aí ela é exposta, totalmente exposta, no meio desse povo. E às vezes você pode pensar assim: "Nossa, que mulher", mas eu me vejo nessa mulher. Quantas vezes a gente tem feito coisas que nos dão vergonha de praticar? Quantas coisas a gente, às vezes, tem carregado? Essa mulher, ela chegou com todas as suas dores, com os seus traumas, com tudo lá. Ela estava agora com medo. Imagina, se ela fosse apedrejada, ela ia morrer. Ela estava sem esperança, ela estava desesperada, sem esperança. Ela estava com medo de ser rejeitada, aqueles olhares acusando ela. Imagina todo mundo te olhando com uma pedra na mão e pensando: "Você é adúltera". Imagina como que essa mulher chegou nesse lugar. E ela estava lotada de culpa. Imagina quanta culpa tinha sobre o ombro dessas mulheres, ela não precisava de mais pedra, ela já estava carregando muita pedra e muito peso sobre ela. E a gente carrega culpa, e a culpa normalmente a gente carrega por causa dos nossos comportamentos. Você já parou para pensar? Às vezes a gente então se culpa por algo que a gente fez indevidamente. Às vezes a gente carrega culpa até pelo que os outros fizeram por nós e nem é a gente é culpada, mas a gente pensa: "Ah, eu permiti, então eu sou culpada". E a gente vai carregando culpa, e a gente vai carregando culpa. A culpa te traz um sentimento de impotência e de incapacidade. A culpa, ela te paralisa onde você está, porque ela faz a tua autoestima ficar lá embaixo. Você já se sentiu culpada por alguma coisa? É um peso muito gigante. Só a culpa já é uma condenação para a nossa vida, porque você continuar carregando esse peso é muita prisão. E além de tudo, além dessa culpa, ela tinha uma vergonha gigante. Imagina que vergonha que ela devia estar sentindo. E quando a gente fala sobre se sentir envergonhada, a gente fala sobre rótulos. E aí mexe na nossa identidade. A gente fala: "Ah, eu sou ruim mesmo. Eu sou incapaz mesmo. É, eu sou. É identidade, já virou identidade. Ai, eu não presto mesmo. Olha o que eu acabei de fazer. Eu sou uma pessoa má. Eu sou. Vai acabando com a tua identidade. Imagina como ela estava. Eu sou indigna. Eu nem merecia nada de. Eu sou, eu sou. E ela carrega culpa, ela carrega vergonha. Quantas vezes na nossa vida a gente tem feito isso? Quantas vezes na nossa vida? E aí vem a multidão, os mestres da lei, as pessoas altivas, o sabe-tudo, que eu também me vejo na multidão, nitidamente. Eu me vejo na mulher adúltera, me vejo na multidão. Quantas vezes eu carreguei pedras? Porque eu achava que o meu era o certo. Quantas vezes eu estou pronta para. Imagina? Como é que pode? Só que uma coisa,
essa multidão, ela fez de certo. Ela foi fazer uma pergunta para Jesus. Falou: "Mestre, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso?" Qual foi a última vez que a gente perguntou? "E aí, Jesus, o que o senhor tem a me dizer sobre isso? O que você acha de tudo isso que está acontecendo?" E eles pensando que estavam perguntando sobre ela, hein? Olha que coisa. Aí Jesus vai e, de novo, areia. Deixa eles pensarem no que eles estão perguntando para mim. Deixa eles pensarem. Então ele levanta e fala: "Bom", eu achei interessantíssimo que é o seguinte, eles não perceberam para quem eles estavam perguntando, né? Era justamente para o pai daquela menina desesperada. Não tinha mais ninguém para perguntar, era só para o pai dela que eles estavam perguntando. "E aí, o que o senhor tem a nos dizer dessa tua filha aí?" E aí, o que Jesus fala? Aquela menina que naquele momento, aquela mulher que estava tão desesperada, que estava tão traumatizada, ela foi instrumento de cura para todo aquele povo. Ele vira e fala assim: "Então quem nunca pecou, que atire a primeira pedra." Nessa hora, ele volta para a areia e deixa ela aqui, ó. Olha para ela, olha para ela e olha para você. Ele trouxe luz aquela hora para todos os pontos cego de todos aqueles homens. Eles olharam para eles. Eles começaram: "Nossa, eu também tenho pecado. Eu também tenho coisas que eu não fiz certo. Eu também tenho sombras aqui dentro de mim que precisam ser iluminadas." Um por um por um, começa a atacar sua pedra no chão e vai mudar o seu caminho. E vai embora. Não fica uma pessoa lá. Uma pessoa lá. Então, essa mulher que estava em pé, exposta aí a essa rejeição, a essa humilhação, a essa acusação, a esses olhares, esse Jesus, esse Pai amoroso, ele levanta e fica bem no nível dela, olha para ela. Eu fico imaginando como deve ter sido esse olhar profundo para essa mulher. E ela devia até abaixar um pouco os olhos, mas sabe o que ele fala? "Mulher, olha, olha em volta, levanta o teu olhar, olha em volta. Cadê as pessoas que estavam te acusando? Olha em volta, volta a olhar para frente e vê, tem alguém?" Deixa eu te contar um segredo, mulher, todo mundo erra, tá tudo bem, todo mundo erra. E ó, se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar, mas se arrependa, porque esse lugar de culpa não é um lugar que eu projetei para você viver. Esse lugar de culpa é um lugar onde está te paralisando. Esse lugar de peso é um lugar onde está te paralisando. E eu te digo mais, mulher. Eu, além de não querer que você fique aí nesse lugar, eu vou pegar tudo isso que você está sofrendo. Eu vou me entregar por você. Eu vou me entregar por você. Porque eu te amo tanto. Eu não quero mais que você sofra essa autocondenação que você está se colocando. E aí, Jesus fala: "Eu tenho um novo começo para você. Vai e não peques mais. Vai e não se afaste mais de mim, porque quando você peca, você se afasta. Quando você vive no teu caminho, achando que o teu caminho é o melhor, achando que é a sua força que vai dar certo, é a tua inteligência só, é tudo você, você, você. Cada vez mais você está se separando de mim.
Esse caminho aqui não é o caminho que eu quero para você. E cada vez que você acha que está ficando pesado, e que está vindo culpa, e que está vindo vergonha, e que está vindo condenação sobre você, mas você está se separando da tua própria essência, minha filha. A sua identidade não é essa que a tua vergonha está te falando que você é. Hoje eu estou tirando de você todo o peso que está no teu ombro para você se enxergar de novo e para você me enxergar de novo. Eu tenho liberdade para você. E deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que os seus acusadores estão falando. Não importa. Quem é que ficou aqui do teu lado e vai ficar até para sempre? Eu. Para de olhar para os seus acusadores. Para de olhar para a tua autoacusação, tua mente julgadora para cima de você mesma. Olha para mim. Olha para mim até que nada mais importe. Olha para mim até que ninguém mais importe. Olha para mim até que a tua experiência ruim não te importe. Eu não vou deixar de olhar para a sua dor, eu entendo a sua dor. Só que eu sou maior que a sua dor. Eu choro com você na tua dor. Eu estava aqui, meu coração estava angustiado enquanto eu te via angustiado, porque eu te vejo. Mas, filha, olha para mim. Deixa esse teu peso para trás. Deixa esse teu peso para trás. Que lindo. Jesus sempre nos acolhendo. E sempre nos mostrando que a vida pode ser mais leve. Que a vida pode ser mais leve. Essa mulher levanta para uma nova vida, gente. Ela era para estar lá morta naquele lugar. Mas ela sai lá com uma vida nova, totalmente transformada. E sabe, às vezes a gente pensa que a gente tem que chegar na presença de Jesus já toda perfeita, né? Imagina, não vou chegar assim do jeito que eu tô. Sem máscaras, vulnerável, cheia de dores. É tudo que Jesus quer que você faça é chegar perto dele do jeito que você tá. Aliás, não tem ninguém que a gente pode confiar para nos expor tanto. Para nos expor tanto. Para a gente ficar realmente nuas emocionalmente. Porque ele é o único que entende que a gente tem limites mesmo. Limites emocionais. Mas ele é o único que pode tirar e fazer a gente viver uma vida sobrenatural. O sobrenatural é para além da nossa mente. É para além do que a gente fica acusando, nos acusando. Se perdoa hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus teve perdão para aquele pior pecado que ela podia ter. Um pecado de extrema vergonha, de extrema indignidade. Ela estava totalmente no chão, gente. Totalmente no chão. Acho que a hora que a gente percebe que a gente para de resistir, que a gente precisa de ajuda de verdade, e que existe alguém que pode nos ajudar, a gente precisa nos perdoar primeiro. E aceitar esse perdão que Jesus tem pra gente. E aceitar, entende? Ele perdoou. Para de carregar isso. Põe um ponto final nisso. Ficou lá no passado, isso é passado na tua vida. É passado na tua vida toda a culpa, toda a condenação que você carregou para você. Jesus já carregou naquela cruz. Tem um versículo que fala assim: agora já não há mais condenação para os que vivem para Cristo. Não há mais condenação, não existe essa palavra junto com Jesus. Condenação não vive, não tem. Ou é condenação ou é liberdade em Jesus. Tira esse peso, acabou. Sai desse lugar, tem uma vida nova para você aqui fora. Que hoje eu e você a gente saia daqui com outros eu sous. E que você sinta, sim, que você é digna de respeito, que você é grandiosa, porque é assim que ele te vê. É assim que ele te enxerga. Não deixa ninguém te falar que vai ser diferente disso. Nem você mesmo.
E aí eu quero ler esse texto em Isaías 43, deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 43, que foi esse texto que Deus deu para a gente agora pela manhã. E é para a gente isso, é para todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que Deus que mandou a gente ler esse texto aqui. Então, abre teu coração. Como que Jesus fala com a gente? Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer? Às vezes é através de uma canção, através de... Eu orei aqui, ele falou. Para mim, aquilo hoje foi a voz de Deus. E a voz de Deus para todas nós aqui. Para todas nós aqui. Então, lá em Isaías 43, eu vou ler alguns versículos aleatórios aqui. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, aquele que sonhou com você, Claudinha, aquele que te formou, Pati, aquele que está junto com você nos seus quartos escuros, Maura, aquele que está com você na tua madrugada, Sandra, aquele que conhece tudo que está passando no teu coração, que vê as suas aflições, as suas angústias, aquele que está colhendo suas lágrimas, aquele que está olhando para o teu desespero, aquele que está olhando quando você se sente sem saída, quando você não está carregando um peso gigante. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando você passar pelo fogo, ele está falando que a gente vai passar. Você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dei o Egito como resgate para te livrar. Em teu lugar eu dei Cush e Sebá, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos. Hoje eu saio daqui falando, eu sou preciosa, eu sou honrada, porque é para ele, é com ele, é ele que me importa. É a opinião dele que me importa. E porque eu te amo, eu darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Olha como você é preciosa. Não tenha medo, porque eu estou com você. E aí ele continua: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro Deus depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa te livrar alguém da minha mão, porque agindo eu, quem impedirá? Amém. É nas mãos desse Deus que hoje ele fala para a gente aqui, ó, vai, continua no meu caminho. Não tenho condenação para você. E que a gente termine hoje, esse dia, falando essa oração, lá em Salmos 103. Fala, será impossível preparar tudo isso sem se constranger com esse amor. Que a gente possa sair, eu falo assim, que a gente aqui, a gente sai acolhida, que a gente sai daqui realmente sentindo esse amor, né, que Deus tem por nós, que é o Espírito Santo que vem e nos visita, e que a gente possa sair daqui, que a gente possa falar, deixar nossa alma chegar e falar, assim como Davi fez. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o teu santo nome. E aí eu quero que a gente coloque a frase depois aqui, até que nada mais importe. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, até que nada mais importe.
Olha só que lindo, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, não tem pecadinho ou pecadão, é todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças até que nada mais importe. Se é doença física, se é doença da alma, se é doença emocional, doença mental, Ele é quem cura todas as suas doenças, Ele quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. O Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é tardio em se irar e cheio de amor leal. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Liberdade. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Vamos ouvir uma música, Mi? Bom dia, meninas. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração nesse dia de hoje. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, me perdoou. Que lindo, Mi, que lindo, que lindo. Hoje ele está aqui agachado, escrevendo na areia, para que a gente possa parar um pouco. Para a gente olhar para a gente e enxergar todos os pontos que a gente, às vezes, deixou tão cego, que nem mesmo a gente percebeu que tem atrapalhado tanto a nossa liberdade. Que hoje Jesus seja a luz da nossa vida e que Ele venha nos iluminar. Porque Ele fala que a luz, que quem tem luz tem vida. E que assim seja na minha vida, na tua vida. Que todo ponto de morte que existe em nós, hoje traga, Deus sopre um novo fôlego. Sopre vida aqui. Sopre vida aqui. Em cada lar, em cada coração. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque eu sei que quando aquela mulher adúltera apareceu lá, era só o Senhor fazer aquelas pedras virarem pó, e não nos, e acabar logo com aquela situação. Mas o Senhor queria tanto ensinar aquela mulher, aquele povo, e esse povo do Desperta, eu em primeiro lugar, Pai, que em Ti nós somos livres de verdade, que a gente não precisa carregar nada que não é nosso, porque o Senhor já carregou naquela cruz. Obrigada, Jesus, pelos novos começos hoje aqui. Eu sei que está começando, eu sei que está tendo novo aqui hoje. Obrigada pelos novos recomeços também, Senhor. Eu também quero recomeçar. Eu sou a primeira a me levantar aqui e falar, eu quero uma nova vida, a vida sem pedras, sem pesos, sem máscaras, sem culpa, sem vergonha, sem condenação. Sim, Pai, a gente se arrepende de ter andado tanto para longe dos seus caminhos ou para uma vida que era sem o Senhor na nossa vida, mas a gente quer te convidar agora, a gente quer te entronizar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Vem tomar o trono das nossas vidas, entronizar.
Vem, Senhor, fazer morada dentro de nós. Vem ser o centro das nossas vidas, Senhor, com a tua liberdade, com a tua cura. Obrigada porque o Senhor nunca desistiu de nós. E obrigada porque o Senhor nunca vai sair de perto de nós. Obrigada pela tua presença santa em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, amém. Amém, gente.